Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho e estamos aqui no canal Espírita Cristão. Nosso canal ultrapassou aí a marca de 5.000 inscritos e nós agradecemos a todos. Se você ainda não faz parte, bata o dedão aí no botão vermelho e venha somar com essa família espiritual. O tema de hoje é curioso e acredito que vai calar fundo no coração de muita gente, de muitos jovens, por exemplo, e de alguns adultos também. Alguns espíritos sentem muita saudade de casa. Essa casa é a pátria espiritual. Vivemos um período de transição do planeta terrestre. E há muitos espíritos reencarnando, com missões, com tarefas, com compromissos, da regeneração do planeta, da humanidade. Esses espíritos trazem algumas marcas, algumas características, alguns predicados muito interessantes. Acredita-se que desde a década de 70, 80, esses espíritos têm chegado à Terra em número maior. São espíritos que procedem de uma realidade espiritual mais aperfeiçoada, de dimensões espirituais mais iluminadas. Alguns chamam essas crianças de crianças índigo ou crianças cristal. A palavra segue mesmo no singular. As crianças índigo trazem uma força muito grande de transformação. O espiritismo é bastante cauteloso em seguir essas terminologias, mas o fato é que Allan Kardec falava dessa nova geração de espíritos. Se são ou não as tais crianças índigo e cristal, isso podemos estudar depois, com o tempo. Mas esta nova geração de espíritos está chegando e há uma dificuldade muito grande de adaptação desses seres, porque eles têm muita sede espiritual, eles têm muita sede de uma realidade que não é a realidade terrenal, não é a realidade do planeta terrestre. Pode parecer um discurso estranho, místico, mas não é. Nós sabemos que toda a espiritualidade legítima, ela tem que estar integrada ao social, à vida no planeta, não pode ser aquela coisa distante. Mas para esses espíritos é um grande desafio, porque eles não encontram links, eles não encontram conexões com a cultura da Terra. A cultura belicosa, a cultura competitiva, a cultura da insensibilidade, a cultura da falta de fraternidade, a cultura dos interesses menores, a cultura das paixões exageradas, carnais. São espíritos que trazem ainda limitações, não são espíritos puros, mas eles já se alimentam de coisas superiores. Então, alguns são muito ligados às artes, à música, né? À intelectualidade, aos debates intelecto-morais, éticos, da ascese, da ascensão. E onde esses espíritos reencarnam, né, estrategicamente, eles tentam realizar ali, trazer um pouco dessa realidade espiritual, dessa dimensão onde eles vivem, para onde eles reencarnam. E é um desafio muito grande, porque o que move a Terra, os interesses da Terra, ainda não são os interesses do Espírito.
Eu me recordo que certa feita eu li sobre Raul Teixeira, né, que ele, quando jovem, ao entardecer, ele tinha um momento de profunda melancolia. José Raul Teixeira é um dos maiores médiuns brasileiros, de Niterói, né? Um grande orador espírita, um grande médium, com vários livros publicados, uma alma muito iluminada. E que ele, ao entardecer, na hora do Ângelus, na hora da oração das 18 horas, batia uma melancolia, uma tristeza que ele não sabia decifrar. E aos 17 anos, me parece, ele se tornou espírita. E numa reunião mediúnica, um benfeitor espiritual, um espírito, veio explicar para ele, que naquele horário das 18 horas, na colônia espiritual onde ele vivia antes de encarnar, era a hora da comunhão, da oração, comunhão com Deus, e que ele sentia, mesmo estando encarnado na Terra, uma profunda saudade. Essa saudade se ampliava ainda mais daquela realidade da qual ele havia vindo. O problema é que quando esses espíritos não encontram um roteiro, eles podem entrar por atalhos, né? Como, por exemplo, as drogas. Quantos grandes artistas no Brasil e no mundo se vincularam à drogadição porque não eram atendidos por essa realidade do planeta e não encontraram um caminho para acessar um nível maior de satisfação. Eu tenho contatado alguns jovens, alguns adultos também, com essa sede espiritual. Mas eles são gatos pingados, né, na sociedade. E eu gostaria de deixar aqui uma sugestão muito séria. Busquem a doutrina espírita. Acreditem, não se trata de uma fala proselitista. E se você é pai, mãe, tio, avô e percebe um jovem mais sensível, dado às artes, com uma sensibilidade acima da média e muitas vezes insatisfeito, triste, ele pode carecer desse caminho espiritual mais especializado, vamos dizer assim, que explique para ele a origem dele, por que ele está aqui, o sentido da vida, o que fazer para se planificar mais. Porque, na verdade, ele tem uma saudade imensa de algo que não existe ainda na Terra. E esses espíritos vêm para gerar na Terra essa realidade que eles trazem da vida espiritual e que naturalmente está dentro deles, né? Se não encontrarem esse roteiro, pode dar algum problema, podem se deprimir, podem entrar pelo caminho das drogas, de uma rebeldia, de uma insatisfação muito grande. Então, a doutrina espírita é uma tentativa do mundo espiritual de colonizar a terra de espiritualidade. Analisem isso que eu estou dizendo. A doutrina espírita é um projeto do Cristo de colonização da terra no sentido espiritual, de trazer essa realidade dos planos mais sublimes para a terra. A terra que é conhecida pelos espíritos como o planeta das faixas escuras, o plano físico, né, da Terra, o planeta das faixas escuras. E você que me ouve, independente da sua idade, porque não são apenas os jovenzinhos que têm apresentado essa vocação espiritual, essa busca, essa sede, né, essa unção. Você tem sede de espiritualidade? Quero ver o seu comentário. Ou a questão da espiritualidade é uma coisa assim que passa na sua cabeça de vez em quando, você vai à missa, ao culto, à casa espírita, toma o passe, ouve a palestra, mas ainda o campo de interesse maior é o campo dos interesses da terra. Você conhece algum espírito que vive essa necessidade de espiritualidade, que às vezes até tem dificuldade de adequação no plano da terra?
Esses espíritos, por exemplo, eles podem até gostar de algum esporte, mas não é a competição. Eles são mais abertos, como eu disse, à arte, à filosofia, à busca por uma realidade transcendente. Eles têm necessidade de transcendência. E quando não conseguem transcender, eles sofrem muito. Em O Evangelho segundo o Espiritismo se fala dessa saudade que muitos de nós sentimos de outra realidade, que gera aquela melancolia, que não é a depressão, é aquela saudade. A forma desses espíritos se adequarem e realizarem a tarefa que eles vêm realizar nesse período de transição do planeta terrestre de mundo de provas e expiações para mundo regenerador ou de regeneração, é apresentar um roteiro espiritual claro, lúcido, sem dogmas irracionais e com perspectivas de crescimento espiritual. A doutrina espírita, sem proselitismo, é esse roteiro. Se o indivíduo vai ficar ou não no movimento espírita, que é outra coisa, né? O movimento espírita também tem as características terrenais, com muitas almas dedicadas, mas ainda não é um movimento de almas sublimes. Há algumas almas sublimadas, mas ainda não é um movimento de almas que estão no processo natural de evolução. E isso faz parte, porque uma comunidade é isso, é o encontro dos diferentes para que todos cresçam, até nessa diferença diante dos desafios. Mas esses espíritos sentem muita saudade da dimensão espiritual. E quando eles vão encontrando um ou outro espírito que traz essa luz, eles ficam muito felizes, porque eles se sentem, opa, não estou sozinho. Mas como são poucos, né? Esse processo é lento, muitas vezes doloroso. Me vem agora à memória aquela fala de Jesus com os fariseus. Raça de víboras, até quando vos suportarei? Né? Era Jesus totalmente inadaptado à realidade sombria do planeta terrestre, sentindo saudade do céu. Naturalmente, num nível muito mais elevado. Mas eu gostaria que você compartilhasse este vídeo, porque pode alcançar muitas almas assim. São muitos esses espíritos que estão chegando. E a doutrina espírita é um roteiro. O roteiro necessário para que essas almas se enquadrem melhor, encontrem um local onde possam comungar essa espiritualidade, esses estudos, essas reflexões, como este canal e tantos outros, para que não entrem em processos de revolta, nem de depressão e nem de drogadição. Então, atentemos. E nós, pais, para os nossos filhos, se não são espíritos assim, né, quais são as necessidades para que eles possam ir se encontrando. E cada um dentro do seu nível evolutivo, não quer dizer que eles são superiores e não careçam da nossa educação. Vamos levar essas crianças para a evangelização, para conhecer o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, a vida, o sentido maior da vida, porque esses espíritos, quando reencarnam, essa realidade espiritual é limitada pelo novo cérebro. Aos poucos eles vão despertando. E quando eles encontram um roteiro seguro, como o do Espiritismo, há uma alegria inefável. Há um júbilo tão profundo que eles se sentem de novo um pouco mais conectados com a realidade de onde eles vêm. Então a doutrina espírita, repito, é a tentativa do céu de colonizar a terra com a espiritualidade. Gratidão a Jesus, gratidão a Allan Kardec, gratidão a tantos espíritos, muitas vezes anônimos, que nos inspiram, nos guiam para que essa enxertia divina, através desses tantos seres que estão reencarnando na Terra, possa ir se consolidando até que a Terra seja a terra dos mansos, dos amorosos, dos seres nobres, éticos, dedicados ao bem. Porque a alegria desses espíritos
é trabalhar no bem. Não tem domingo, não tem dia, não tem hora. Lembrando Jesus, ainda que a distância seja tremenda, o alimento deles é fazer a vontade do Pai. Ou seja, é estar em sintonia com a espiritualidade. Deixe aí o seu comentário. Vamos estudando junto, concorde, discorde, e vamos aos poucos trazer espiritualidade cada vez mais para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa boca, para as nossas mãos. Hoje é dia 9/10, domingo, um domingo excelente a todos, ou se você for assistir outro dia, uma vida rica de bênçãos. E sigamos firmes, burilando-nos, aperfeiçoando-nos, estando enquadrados nesse grupo de espíritos ou não, aprendendo com eles, também ensinando, porque todo mundo ensina e aprende, e isso é a beleza da vida. Muita paz. Compartilhe este vídeo com um ou dois amigos e vamos ampliar aqui nesse projeto do canal Espírita Cristão. Um grande abraço.